Kim à margem do Congresso Nacional do Povo em Pequim. E quem arcará com as consequências catastróficas, acrescentou. No evento altamente roteirizado, Kim deu o tom da política externa da China para o próximo ano e além, repreendendo os Estados Unidos pelo aumento das tensões bilaterais e defendendo a estreita parceria de Pequim com Moscou. Os laços entre as duas maiores economias do mundo estão em seu pior nível em décadas, e as tensões aumentaram ainda mais no mês passado, depois que um suposto balão espião chinês flutuou sobre a América do Norte e foi abatido por caças americanos. Nesta terça-feira, Kim acusou os Estados Unidos de exagerar em sua resposta, que ele disse ter criado uma crise diplomática que poderia ter sido evitada. O incidente, disse Kim, mostra que a percepção e as visões dos Estados Unidos sobre a China estão seriamente distorcidas. Ela considera a China como seu principal rival e o maior desafio geopolítico. Os Estados Unidos afirmam que buscam competir com a China, mas não buscam conflito. Mas, na realidade, a chamada competição dos Estados Unidos é contenção e repressão total, um jogo de soma zero de vida e morte, disse ele. A contenção e a repressão não tornarão a América grande, e os Estados Unidos não impedirão o rejuvenescimento da China, disse Kim. Poderes em colisão. A grande rivalidade de poder entre os Estados Unidos e a China se intensificou nos últimos anos. Sob o líder Xi Jinping, a China tornou-se cada vez mais autoritária em casa e assertiva no exterior, adotando uma abordagem mais agressiva para exercer sua influência e combater o Ocidente. E Washington recuou. Sob o governo Biden, os Estados Unidos fortaleceram os laços com aliados e parceiros para conter a crescente influência de Pequim, inclusive em seu quintal. Também pressionou para se separar da China em tecnologias emergentes, recentemente banindo a exportação de chips avançados para a fúria de Pequim. Kim atacou Washington por sua estratégia Indo-Pacífico, acusando-o de formar blocos exclusivos para provocar confrontos, defendendo a dissociação e tramando uma versão Ásia-Pacífico da OTAN. O verdadeiro propósito da estratégia Indo-Pacífico é conter a China, disse Kim. Nenhuma Guerra Fria deve ser repetida na Ásia, e nenhuma crise no estilo da Ucrânia deve ser repetida na Ásia. A recusa da China em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e sua crescente parceria com Moscou prejudicaram ainda mais suas relações com o Ocidente. Embora Pequim tenha procurado se apresentar como um mediador de paz neutro, também defendeu seus laços sólidos como rocha com a Rússia. Nesta terça, Kim disse que o relacionamento sino-russo não representa uma ameaça para nenhum país do mundo, nem sofrerá interferência ou discórdia semeada por terceiros. Quanto mais instável o mundo se torna, mais imperativo é para a China e a Rússia avançarem firmemente em suas relações, disse ele. Kim destacou a questão de Taiwan como o alicerce da fundação política das relações sino-americanas e a primeira linha vermelha que não deve ser cruzada. O Partido Comunista Chinês reivindica a democracia autônoma de Taiwan como parte de seu território, apesar de nunca tê-la controlado, e se recusa a descartar o uso da força para reunificá-la com a China continental. Kim exortou os Estados Unidos a não interferirem nos assuntos internos da China e questionou as diferentes respostas de Washington às questões da Ucrânia e de Taiwan. Notícias de última hora, vamos ver isso agora. Olá, aqui é a Amanda, de volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Por que os Estados Unidos falam em respeitar a soberania e a integridade territorial na questão da Ucrânia, mas não respeitam a soberania e a integridade territorial da China na questão de Taiwan? Por que os Estados Unidos pedem à China que não forneça armas para a Rússia enquanto continuam vendendo armas para Taiwan? Kim disse. Visita de McCarthy? Os comentários de Kim vêm em meio a relatos de um possível encontro entre a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, em abril. O Financial Times informou na segunda-feira que Tsai poderia se encontrar com McCarthy na Califórnia, em vez de em Taiwan, como o presidente dos Estados Unidos havia indicado inicialmente. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse na segunda-feira, 6, que não estava ciente de nenhuma viagem confirmada do presidente taiwanês, e o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que não tinha informações para compartilhar sobre qualquer possível visita dos Estados Unidos. No entanto, independentemente do local,
Um encontro cara a cara entre Tsai e um político sênior dos Estados Unidos certamente atrairá a ira de Pequim, alimentando ainda mais tensões nas relações já tensas no Estreito de Taiwan, e entre os Estados Unidos e a China. Desafiando as ameaças de retaliação de Pequim, a antecessora democrata de McCarthy, Nancy Pelosi, visitou Taipei em agosto, na primeira viagem de um presidente dos Estados Unidos em 25 anos. Pequim respondeu realizando exercícios militares sem precedentes em torno de Taiwan e cortando as principais linhas de comunicação com os Estados Unidos. Desde então, o Ministério das Relações Exteriores da China alertou McCarthy para não visitar Taiwan. Wen Tsung, um cientista político do Programa de Estudos de Taiwan da Universidade Nacional da Austrália, disse que o possível encontro de Tsai com McCarthy na Califórnia não é necessariamente uma substituição ou rebaixamento. Em vez disso, poderia ser um complemento, disse ele, sugerindo que McCarthy sempre poderia visitar Taiwan posteriormente. Embora Taiwan queira normalizar as visitas de alto nível de autoridades americanas a Taiwan, também precisa ser visto por seus parceiros ocidentais que está sendo uma parte interessada responsável no processo. Alguns podem pensar que há um momento melhor do que este momento atual para buscar outra visita de palestrante dos Estados Unidos a Taiwan, disse Sung. Uma reunião nos Estados Unidos, acrescentou, poderia servir como uma entrega muito visual a curto prazo para mostrar o apoio contínuo dos Estados Unidos a Taiwan, independentemente da mudança de liderança partidária na legislatura. Tsai já transitou nos Estados Unidos antes em suas visitas aos aliados diplomáticos de Taipei. Ela visitou os Estados Unidos pela última vez em 2019 e fez um discurso em Nova York, uma viagem que irritou Pequim. Para a China, o potencial encontro de Tsai com McCarthy será provocativo, não importa onde ocorra, disse Sung. Pequim ficará muito infeliz e protestará vigorosamente de qualquer maneira. Então eu acho que para eles será uma diferença de intensidade, mas não uma diferença de tipo. Pequim não vai gostar de nenhum intercâmbio de alto nível, seja em Taiwan ou em solo americano. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF,